Marco Zero, Anexo G, Histórias de Sucesso, Parte 2. Família. Meu milagre Ho'oponopono. O homem de quem me divorciei após 25 anos de casamento e 4 filhos é muito bom, amoroso e eu sou uma mulher muito boa e amorosa. Nós éramos o casal do pedestal e porque sempre tratamos um ao outro respeitosamente, ninguém que nos conhecia poderia imaginar. Na verdade, nem eu, nem ele. Eu estava infeliz. Eu me vi presa a uma situação. Iniciei o divórcio. Como resultado, família e os amigos que me conheciam por toda a minha vida, como uma boa amiga, boa esposa e uma boa mãe, concluíram que eu era uma excluída. Alguns dos irmãos dele foram amistosos, outros foram hostis, em graus variados. Entendi a lealdade de sua imensa família a ele, mas ainda foi doloroso para mim, já que essas eram pessoas que eu amava, com quem me importava, que fizeram parte de minha família por muito tempo. Conforme os anos passaram, alguns deles passaram por doenças e dificuldades, e em minhas meditações diárias eu purificava pela família e por mim, e fazia o Ho'oponopono pelo bem de cada membro daquela família. Vários meses depois do início dessa prática, meu ex-sogro faleceu. Fui ao velório com um pouco de apreensão pela reação da família, mas sabia que comparecer era a coisa certa a fazer. Eu poderia imaginar que ao comparecer ao velório, teria a oportunidade de vivenciar um dos acontecimentos mais reparadores da minha vida. Cada um dos membros daquela família, irmãos, tios, amigos, falou comigo pessoalmente, ou por minha iniciativa, ou, em alguns casos, por iniciativa deles. Não somente me deixaram expressar meu amor e compaixão por eles, mas um deles até se desculpou pelo tratamento hostil que já havia demonstrado. Essas conversas deram início à reparação de relacionamentos com membros da família que haviam me convencido que jamais voltariam a falar comigo. Eu jamais poderia imaginar que aconteceria esse tipo de reconciliação. Sei que essas reparações são resultado do meu trabalho com o Ho'oponopono. Não há outra explicação. Eu fiz a purificação com a intenção de pedir perdão, mandando amor e gratidão a todos eles, e ao fazê-lo, recebi o mesmo. Nancy Palise. Finanças. Desde que descobri o Ho'oponopono, cerca de 2 anos atrás, eu o tenho utilizado todos os dias de minha vida e vejo que os problemas simplesmente parecem se dissolver. Tenho compartilhado minhas descobertas com amigos e clientes, já que sou um personal trainer e orientador da vida. Minha missão de vida é ajudar as pessoas, tanto física quanto espiritualmente. Uma das minhas clientes, a quem ensinei o Ho'oponopono, disse que ela o tem aplicado em sua vida há cerca de 3 meses, em relação a um problema específico que ela e o marido tiveram. Ocorre que o contador disse que eles deviam uma grande soma ao governo relativa a taxas fiscais. Isso foi um golpe devastador dos dois, e eles estavam totalmente despreparados. Isso os teria deixado completamente falidos, tomando todas as economias que possuíam. O estilo de vida extremamente confortável que tinham estava prestes a acabar. Ambos estavam um tanto estressados, não conseguiam dormir nem funcionar apropriadamente. O contador tentou e tentou, mas não encontrou uma saída para esse pobre casal. A esposa começou a aplicar o que havia lhe ensinado do Ho'oponopono. Todo dia e noite ela repetia: "Sinto muito, por favor, me perdoe, obrigada, eu te amo." Ela fez isso ininterruptamente por 3 meses. Na véspera do dia em que tinham que ir ao contador para fazer o cheque e pagar os impostos, decidiram ligar novamente para o contador e ver se, por algum milagre, ele teria encontrado um jeito para que não pagassem todo aquele dinheiro. Ele, claro, lamentou profundamente e disse que, dessa vez, não havia saída. Naquela noite, eles foram para a cama pensando que essa seria a última vez que viveriam no luxo. No entanto, minha cliente foi inflexível e continuou sua técnica de purificação. No dia seguinte, quando se apresentaram no escritório do contador, prontos para entregar tudo o que tinham trabalhado tanto para ganhar, o contador entra com um sorriso no rosto, de orelha a orelha, e tudo o que pôde dizer foi: "É um milagre." Claro que não tinham ideia do que estava dizendo. Ele disse que, por algum milagre, na noite anterior, encontrou a brecha que estava procurando. Como se, por mágica, a solução simplesmente surgiu diante de seus olhos.
Depois de uma revisão bem minuciosa, o contador lhes disse que não deviam dinheiro algum de imposto de renda naquele ano. É bom entender que, durante os 3 últimos meses, o contador vinha preparando minha cliente e seu marido, pois eles teriam que pagar um bocado. Estou falando de um número de 6 dígitos. E no dia em que teriam que entregar todo o dinheiro arduamente ganho, o contador encontrou uma solução e acabaram não pagando nada. Nada! Ora, se isso não for milagre, não sei o que é. Não faz muito tempo que me encontrei com minha cliente e ela virou para mim e disse: Ernie, você mudou minha vida e eu só queria que soubesse disso. Estou lhe dizendo, aquela foi a melhor sensação do mundo, saber que fiz a diferença na vida de alguém. Obrigado, Joy Vitale e Dr. Healing, por compartilharem o Ho'oponopono com o mundo. Tenho lido muitos dos seus livros, Joy, e obrigado por fazer a diferença em minha vida. Com gratidão, Ernie de Minico. Dando aos outros. Oi, Joy. Meu marido, Tim Selden, e eu estivemos com você no Havaí. E muita coisa aconteceu desde então. Há quase 2 anos, li um artigo sobre doadores vivos de rins, gente que doa um rim para um ente querido ou para estranhos. Como sou apavorada com qualquer procedimento médico, fiquei impressionada comigo mesmo, ao me registrar online através de um programa de doadores compatíveis. Recebi uma ligação de um homem em Nova York. Ele estava morrendo por uma doença no rim. Sua vida estava consumida de dor e diálise. Ele já não podia manter o emprego. Todos os membros de sua família tinham tentado ser doador, mas por um motivo ou por outro foram desqualificados. O teste para se tornar um doador de rim é rigoroso e a chance de compatibilidade com um estranho é remota. Meses se passaram e fui passando por uma barreira médica após a outra. O último passo exigiu minha viagem da Flórida para New York, para uma última série de exames no hospital de transplante. Pouco antes que eu partisse em viagem para Nova York, minha melhor amiga e sócia de negócios fez algumas coisas horrendas que destruíram totalmente um negócio que havíamos cautelosamente cultivado. Ela me deixou com profundos problemas financeiros e jurídicos e sumiu. Faz 9 meses que se foi e, todos os dias, imagino em minha mente e recito as palavras do Ho'oponopono. Acho que não tenho mais raiva e creio que o Ho'oponopono me salvou de me tornar uma amarga e ressentida. Talvez isso já seja um milagre em si. Enquanto isso, eu tinha que decidir se abandonava ou não a possível doação de rim e focar em minha própria situação. Basicamente, eu tinha uma escapatória. A essa altura, o mantra do Ho'oponopono estava rolando incessantemente em minha cabeça. Ele me acalmava e me ajudava a manter o foco. Contanto que eu pudesse arquitetar o falatório em minha cabeça, conseguia ouvir uma voz interna dizendo: mantenha o curso. Acabei sendo uma doadora compatível. Desde o instante em que me registrei online, soube que alguém estava esperando que me apresentasse. Não sou religiosa e foi algo inesperado sentir o divino atuando por meu intermédio. Não consigo explicar, exceto que me senti conectada. A cirurgia aconteceu em janeiro. Durou 4 horas para mim e mais tempo para o outro paciente. A última coisa que me lembro antes da anestesia foram as palavras do Ho'oponopono em minha mente. O paciente, que já não é mais um estranho, teve resultados imediatos. Poucos minutos após o transplante, sua cor melhorou e o inchaço das suas mãos e pés diminuiu. Ele parou de fazer diálise, voltou a trabalhar e vai fazer uma turnê a pé, na França, nesse verão. No verão passado, ele estava perto da morte, sem esperanças em vista. Depois de cerca de 2 meses de recuperação, voltei à vida habitual. Na verdade, agora, quase nunca penso na cirurgia. Algumas semanas depois de deixar o hospital, foi meu aniversário. A família do paciente me mandou um colar com 2 coraçõezinhos de ouro. No país natal deles, é costume dar um coraçãozinho de ouro às crianças que nascem. Eles acharam apropriado que eu recebesse 2 corações para comemorar a união de nossas 2 famílias, não por nascimento, mas por opção. Sinto que o Ho'oponopono me ajudou a manter o curso durante os momentos ruins e preparou o caminho para o milagre que estava por vir. Joyce Selden. Saúde. Em 2008, tive artrite reumatoide, que me deixou literalmente acabada por pelo menos 10 semanas e debilitada por muitos meses depois disso.
Meu único exercício era mancar da minha cama até o computador, onde procurava fervorosamente por alguma alternativa de cura para a doença que me haviam dito ser incurável. Estranhamente, o Ho'oponopono toda hora surgia em minhas pesquisas, o que finalmente me levou a pedir limite zero, que chegou quando eu ainda estava bem doente e rapidamente perdendo a fé em ser curada. Quando vi a capa, a minha primeira reação foi achar uma maluquice havaiana e deixei na prateleira. Mais adiante, naquele ano, eu já tinha passado pelo pior, apesar da lesão no joelho direito que tornava o meu caminhar muito doloroso. Por volta dessa época, alguns dias antes de tirar minhas férias na serra com meu parceiro, eu tirei o limite zero da prateleira e li. Dessa vez, fui arrebatada, eu não conseguia largar. Comecei a repetir as frases incessantemente, o que me induziu a uma incrível leveza de ser. Por vários dias, cada rosto que eu já tinha encontrado na vida passou por minha consciência e, pela primeira vez, senti que realmente compreendia os fios invisíveis que ligam a todos nós. No chalé da montanha, li algumas partes do livro para meu parceiro, que logo ficou aberto a usá-los. Contei a ele como a prática do Ho'oponopono do Dr. Hewlin havia curado pacientes criminosos com problemas mentais no Hospital Estadual do Havaí. Somente esse fato já deixou nós dois completamente admirados com esse processo. No dia seguinte, fomos de carro até um posto panorâmico na montanha. Como meu joelho ainda estava relativamente imóvel, eu não tinha intenção de caminhar a lugar algum, mas estranhamente me vi seguindo meu parceiro colina abaixo, por uma escada que devia ter uns 350 degraus. Enquanto descia, eu oscilava pensando que devia parar agora, ou teria que ser içada dali, passando a pensar: sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Finalmente, ao final dos últimos degraus, uma linda vista nos aguardava, uma cachoeira de tirar o fôlego, como um véu de noiva descendo por um penhasco cercado por rochas com vegetação. No entanto, eu estava na metade da descida da encosta e o único meio de subir de volta era escalando aqueles 350 degraus com um joelho que até então estivera incapacitado de movimentos de subidas. Rapidamente, comecei a subir de novo, me odiando por ser tão tola, esperando uma dor terrível, só para descobrir que cada passo que eu dava ao subir era sem esforço e sem dor. Isso era um milagre. O mesmo joelho que tinha sido drenado 4 vezes pelo inchaço do tamanho de um coco durante os meses anteriores, no qual tinha sido injetado cortisona sem grandes resultados e havia doído terrivelmente só em caminhar com naturalidade, recusando-se a fazer um movimento de subida. Agora estava facilmente me levando de volta pelos degraus, colina acima. Desse dia em diante, meu joelho sarou completamente e eu abracei o Ho'oponopono como parte da minha vida diária. Acredito que as 4 frases carreguem vibrações universais curativas que permeiam a consciência, animando a todos nós. Falada em qualquer língua, elas trazem a ressonância da entrega, do perdão, da gratidão e do amor que misteriosamente evoca a divindade para brilhar sua graça em sua própria vida e dos que estão à sua volta. Obrigada, Dr. Joy Vitale e Dr. Hewlin, pelo grande presente. Eu te amo. Christine Scantlebury. Saúde. Obrigada. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Caro Joy, 2009 foi um ano e tanto. Eu li muitos de seus livros e adoro baixá-los em meu iPod para poder ouvi-los repetidamente. Comprei o limite zero bem na hora certa. Coincidência? Não, acho que não. No último março, descobri que tinha um tumor de 10 centímetros, câncer no esôfago. Embora tivesse ficado chocada, como você pode imaginar, achei que jamais aconteceria comigo, mas aconteceu, e não foi bom. Se você não conhece sobre ter câncer de esôfago, a chance de sobrevivência é bem pouca. Em todos os lugares onde busquei informação na internet, eu ficava mais deprimida e assustada. Desliguei meu computador e, quando ia visitar minha equipe médica, aumentava o volume do meu iPod e ficava ouvindo o limite zero. Fiz a purificação por todo o tempo, ao longo das visitas aos cirurgiões, médicos e tratamentos de químio e radiação, e após cada consulta, ouvia você e o Dr. Hewlin. Purifiquei, e purifiquei, purifiquei. Foi incrível, eu e o divino. Como se houvesse um código que eu passasse direto para ele. Milagre? Eles me operaram, tiraram meu esôfago, mas não encontraram um tumor.
Tinha sumido. Os médicos ficaram estarrecidos. Simplesmente não estava lá. Depois de 4 meses, fizeram outro teste e disseram que estava livre do câncer. No entanto, 2 dias depois, encontrei outro caroço. Um câncer de mama que, de alguma forma, tinha passado despercebido. Novamente, purifiquei e continuei purificando. Esse também, depois de 3 meses, tinha sumido. Purificar me permitiu aceitar e ser humilde. Eu me sinto mais amada que nunca e eternamente grata. Purificar com o divino me ajudou a salvar minha vida. Mal posso esperar pelo que está por vir. Estou numa grande expectativa pelo seu próximo livro, para que eu possa levar isso a outro nível. Mas vamos encarar, Joy. Que tal isso para milagres da vida real? Obrigada por quem você é e pelo que traz ao universo. Obrigada, sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo. Senhorita Gary Davidson. Saúde. Pouco tempo depois que li Limite Zero, tive dores de cabeça terríveis por conta de um problema de sinusite alérgica que tive por cerca de 1 ano. Fiz algumas radiografias em várias regiões da cabeça e meus seios da face estavam congestionados com algo. Eu sentia dor e pressão diariamente. O médico me deu uma receita, 3 medicamentos diferentes e um analgésico. Os sintomas passavam por 2 ou 3 semanas e voltavam com a mesma intensidade. Um dia, tive um sonho no qual eu estava olhando para as minhas radiografias e ao mesmo tempo segurava uma borracha na mão, apagando a imagem da sinusite. Geralmente, presto atenção aos meus sonhos, tenho o hábito de analisá-los. Esse sonho me pareceu bem estranho, mas não fiz nada a respeito, pois eu não entendi a mensagem naquele momento. Continuei tomando meus remédios e o problema não passava. Vários dias depois, abri o livro Limite Zero e me lembrei que havia uma técnica com a qual você usa uma borracha de lápis para apagar qualquer coisa que precise e, bingo, tudo fez sentido. Durante 1 semana, toda noite, eu segurava minhas radiografias e apagava tudo com uma grande borracha quadrada. Ao mesmo tempo que dizia, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, obrigada. Eu fazia isso de 5 a 10 minutos e também visualizava uma luz branca intensa entrando no meu nariz e limpando minha cabeça. No fim da semana, nada de dor, nem inflamação, nem muco, nada. Por cerca de 1 mês ou 2, comecei a ter os sintomas novamente e fiz a mesma sequência e me senti muito melhor. Também tive o insight de que estava armazenando lembranças da minha sinusite, então tive que purificar e desprendê-las. Obrigada, Dr. Hewlin, por me ensinar essa técnica maravilhosa. Gisele Sotelo.